Olá, para quem não me conhece, eu sou Michele Cruz, artista, artesã, 40 a mais. Minha bandeira é a ciência popular, apoiada à ciência acadêmica, a ala séria do enredo, é claro. Na reflexão de hoje eu quero falar sobre nos olharmos como brasileiros e a questão da miscigenação e a valorização do trabalho braçal. Em 2010 eu consegui fazer a minha primeira viagem internacional, a primeira de 2 viagens, tá, gente? Menos. Na época que eu viajei, eu tinha decidido não modelar mais. Eu tava doida para gerar conteúdos nas redes, mas de cara limpa. Só que ao mesmo tempo estavam começando os movimentos sociais nas redes, LGBTQIA+, e a negritude. E eu vivia num movimento evangélico, conservador. Na época eu acabei desistindo, porque chocou muito o que eu estava propondo. E nisso eu fui seguindo o movimento, começou a falar mais de branquitude, só que tudo isso era muito estranho para mim. Porque todas as conquistas que eu tive até aquele momento foram junto a pessoas brancas. E aí, nesse discurso, parece que o Brasil tem 2 lados, pretos e brancos separados. Eu não tô aqui para apagar a realidade do racismo que existe. Mas existe uma realidade em que nós não temos maioria branca e maioria preta, nós somos miscigenados. O que menos temos na história da humanidade foram pessoas de sangue azul, né, europeu, puro. Então, isso está se tornando complexo. E o teste de DNA da ancestralidade está aí para provar que o que falaram sempre foi mentira. A questão é que precisamos aceitar a diversidade que é o Brasil. Temos diferentes etnias, somos miscigenados. Os brancos europeus não criaram miscigenação, as misturas sempre existiram. É com isso que a gente precisa aprender a lidar. Não é uma batalha contra brancos e negros. É um momento de dialogar e a gente respeitar as etnias, as bandeiras, entender a amplitude do que é diversidade social. E é um passo que as empresas precisam exercer o papel delas nessa reparação histórica junto ao governo também. E as empresas têm muito mais poder, o universo corporativo tem muito mais poder dessa mudança do que o governo. Não dá mais para falar sobre valorização do empreendedor Nutella se ele só sobrevive por ter empreendedores raiz. O trabalho braçal, artesanal no Brasil é tratado como algo insignificante, e isso acontece desde a escravidão. A pobreza, os desfavorecidos é uma parte da diversidade. O governo não está dando conta. As empresas vão precisar dar conta porque elas vão precisar de trabalhadores. Recentemente mesmo eu li sobre a economia do cuidado, que é cozinhar, limpar, cuidar de casa, de criança. Isso gera 11 trilhões por ano, cerca de 9% do PIB global. Mas esse trabalho ainda não é reconhecido. É um trabalho que acontece desde a época da escravidão. Trabalho que geralmente é feito por mulheres, por pessoas desfavorecidas. Até hoje, entre a militância negra e as conservadoras, eu nunca achei um lugar para mim. Não consigo apoiar integralmente ambos os lados. E eu acho que está faltando aí uma ponte. Resolver problemas sociais é uma luta contra culturas opressivas e não contra seres humanos. Independente de cor, de gênero, de classe social, respeito deveria ser inquestionável. Eu posso vir a público, reivindicar por isso, mas não vai resolver. A gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a lidar com isso no dia a dia. Às vezes é difícil de acessar soluções, mas, né, sobrenome é persistência, desisto jamais. Acho que a gente precisa aprender a trabalhar perdão. Não me desce bem falar disso. Gostaria de fazer diferente, de sair pra luta e dizer, tipo, aqui é meu lugar, ninguém mexe mais, mas as coisas não funcionam dessa maneira. E a única maneira que a gente tem é se expressar. E é a que eu tô tentando aqui. Expressar para ter a oportunidade de dialogar. Pra ver se a gente consegue encontrar uma solução. Porque, no fundo, nós somos todos brasileiros, que quando a gente sai daqui é zoado por outras etnias. E, no final, a gente tem milhares, milhões de pessoas desfavorecidas precisando do pão. Enfim. Tiro o meu chapéu como artista. Peço sua curtida, seu like, compartilhamento se você gostar do conteúdo. Beijos de luz, Michele Cruz. Se a luz não iluminar o seu caminho, que pelo menos fulmine as ideias ruins.